O vinho que Jesus transformou da água em vinho tinha teor alcoólico? E o que bebeu na Santa Ceia, se era alcoólico ou não? Muito boa pergunta. Pessoal, tem tá tendo aí uma tendência muito grande no meio religioso de querer justificar tomar um mezinho de vez em quando. Muito. E o pessoal usa muito o seguinte argumento: não, a Bíblia condena o embriagar-se. A Bíblia não condena o beber socialmente. Eu te garanto que isso aí tá errado. Primeiro lugar, não há dúvidas de que os personagens bíblicos bebiam, tá? Mas a questão é, eles bebiam porque Deus permitia ou porque Deus tolerava na sua misericórdia? Então veja, você tem que fazer essa pergunta para o texto e ir para o texto para você buscar a resposta. Então, por exemplo, vamos ler aqui um texto. Tem muitos textos, tá, queridos? E eu vou ler só alguns aqui. A palavra vinho, a palavra grega, vinho, ou hebraica, oinos, ela pode se referir tanto ao puro suco da uva quanto ao fermentado, tá? Ela se refere aos dois. O que vai determinar para nós sabermos o que a Bíblia aprova ou não? É o contexto onde ela está empregada. Então, vou te dar um exemplo. Em Isaías 65:8, ali é dito que há bênção no vinho. Mas qual vinho? É o do cacho de uva. Tá? Deixa eu ler aqui para você. Vamos ver o uso da palavra de duas formas diferentes. Isaías 65:8. Na minha versão aqui, que é a King James atualizada, você vai ouvir a palavra suco, mas é a palavra vinho. Tá na tua, na Almeida, revista atualizada, tá vinho. Tá? Diz assim, ó. Assim afirma Yahweh: quando ainda se encontra suco ou vinho em um cacho de uvas, é costume se dizer, não o destruas, pois ainda há nele algumas gotas de algo bom. Do mesmo modo, farei em favor dos meus servos, não os destruirei completamente. Só para analisar o termo aqui, não vou entrar no contexto. Qual vinho? A palavra vinho aqui, ela se refere a uma bebida fermentada ou não fermentada? Não fermentada, porque fala do quê? Do cacho de uva. Então, o termo aqui se refere ao suco, puro suco da uva, tá? Agora, quando você vai para Provérbios, aí já a coisa é interessante. O termo é o mesmo, só que a opinião sobre o vinho aqui muda. Por quê? Porque não é o mesmo lá do Isaías 65:8. 23:31. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, ou não olhes para o vinho, na tradução de vocês. Mas por que não olhar? Se o capítulo 65:8 de Isaías falou que é bênção. Vamos seguir adiante o contexto. Quando cintila provocante no copo, escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Este vinho é o alcoólico. Tanto que ele fala no contexto, ó, teus olhos, verso 33, verão coisas horríveis, e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Agora eu pergunto para você uma coisa. Considera aquela opinião de que a Bíblia não condena o beber socialmente.
Se Provérbios 23:31 diz que não é nem para olhar para o vinho, eu devo bebê-lo socialmente, é só usar o raciocínio lógico básico. Ler o texto e deixar que ele fale. Ah, Leandro, mas os personagens bebiam. Bebiam, mas Deus tolerava isso na sua misericórdia, porque ele queria o quê? Reeducá-los. Outra informação que nós precisamos passar para esses irmãos que creem nisso. Eles misturavam em torno de 3/3 de água na bebida. Eles não bebiam o vinho com o mesmo teor alcoólico que há hoje. Isso também precisa ser considerado. Quem bebia a pura bebida fermentada era considerado um bárbaro. Então, olha as informações. Considerando isso, queridos, eu posso garantir para vocês, o vinho que Jesus transformou na Santa Ceia, a água em vinho, não foi nada fermentado. Foi um suco da uva que nunca ninguém provou algo tão maravilhoso e especial como aquele, em que o próprio Criador transforma aquela água naquele puro suco da uva. Aí os caras falam assim, mas tinha que ser alcoólico porque era o melhor vinho. Mas quem disse que para algo ser saboroso tem que ter álcool, meu Deus do céu? Basta ter uma boa quantidade de açúcar. Já tá bom demais. Outro detalhe, vamos analisar aqui. O vinho se tornou um símbolo do que na Santa Ceia? Do sangue de Cristo. E o pão? Como é que tinha que ser o pão ázimo? Sem fermento. 1 Coríntios 5:7. O fermento é um símbolo do pecado. Então imagine Cristo transformar a água num vinho fermentado, considerando que o fermento é um símbolo do pecado e considerando que aquele produto viria a ser um símbolo do seu puro e perfeito sangue derramado na cruz do Calvário. Não tem lógica, exatamente isso que o pastor falou. Então, o cara tem que ser mais sincero com ele mesmo. Quer tomar uma manguaça? Fala com Deus. Deus, olha, eu gosto do mé. Me ajuda, Senhor. Agora não me venha com essa conversa de que a Bíblia apoia o beber, mas não o que ela condena o embriagar-se. Não está sendo honesto com o texto bíblico. Gosta do mé? Fala com Deus. Senhor, é minha dificuldade. Me ajude, Senhor. Mas não me venha usar a Bíblia para justificar o negócio, porque não tem lógica. Até porque o teor alcoólico deles era bem menor que o de hoje. Misturava em torno de 3/3 de água no negócio, para poder diminuir o efeito inebriante. Tá? Mas um pouquinho de vinho faz bem para o coração. Outra distorção da realidade. O que faz bem para o coração? São os flavonoides, que são os elementos ali químicos que dão a cor vermelha ao vinho. E tem um estudo no Brasil, agora eu não lembro aonde que foi feito esse estudo, mas eu posso pesquisar depois. Um amigo meu, médico, me falou isso. Meu amigo Elevon, doutor Elevon Rosa, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para esse querido amigo, faz uns anos que eu não vejo. E ele me falou que nesse estudo comprovou que o puro suco da uva tem muito mais flavonoide do que o vinho fermentado. Eu não lembro a quantidade agora, acho que é 30% mais. Então, se eu encontro mais flavonoide no suco da uva, por que eu vou tomar o alcoólico? São interesses comerciais, né? Exato, de trás, né? pastor. Interesses comerciais. Às vezes uma empresa contrata uma pesquisa e tal. E aí o que eu fico preocupado, pastor? Um cristão que deveria estudar, se informar, ele acredita no negócio. E mete a manguaça para dentro.